graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja sobre a vida de cada um de nós, e que todo louvor, toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. Nós estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. A primeira música que nós iremos cantar nessa noite se chama Tremenda Graça. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 ao 9, Paulo vai dizer que havia um espinho em sua carne, um mensageiro do inimigo que vivia a atormentar. E aí ele vai dizer que por 3 vezes ele clamou ao Senhor para que aquilo pudesse sair, ele pudesse ser livre. Mas Deus vira para ele através do Espírito Santo e diz: a minha graça te basta. Isso foi ministrado ao coração dele. É assim que nós vamos ministrar aqui nessa noite. A graça do Senhor nos basta, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E nesse momento em que nós estamos vivendo aí, muitas pessoas aflitas, inseguras, muitas pessoas desesperadas, é o momento de aperfeiçoamento na graça do Senhor, porque nós estamos buscando fervorosamente a presença de Deus. Então é nesse momento que Ele vai se aperfeiçoar em nós. Por isso nós vamos cantar Tremenda Graça, porque é assim, Deus derramando a sua graça e nos dando mais uma oportunidade de louvar e engrandecer o nome dele. Amém? Então vamos cantar. Meu amado, o rei da
Agora nós vamos cantar ao Senhor. Quão grande é o nosso Deus. Certa vez, um garoto perguntou para o seu pai: papai, qual é o tamanho de Deus? Então o pai, ao olhar para o céu, viu que passava um avião e apontou para aquele avião e disse: olha, meu filho, olha lá, aquele é o tamanho de Deus. E o menino olhou para o céu e viu o avião lá em cima, pequenininho, e falou: papai, mas Deus é tão pequeno assim. No outro dia o pai pegou o menino e falou: filho, vamos ao aeroporto. Chegando ao aeroporto, abriu o hangar e ele pôde perceber que o avião era grande. Falou assim: esse aí é o tamanho de Deus, meu filho. Ele olhou: nossa, papai, Deus é grande assim. E a conclusão que nós tiramos com essa história é de que cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus, através de um relacionamento de intimidade, através de um relacionamento em que realmente nós podemos conhecer aquele a quem nós servimos, ele vai crescendo de tamanho, e vai crescendo de tamanho, e vai crescendo de tamanho, a tal ponto que você pode virar e declarar o como é grande o seu Deus. Então, se alguém te perguntar qual o tamanho do seu Deus, você vai dizer assim: ó, quão grande é meu Deus, eu cantarei quão grande é meu Deus, e todos são de Deus. Faz a terra se
chama Creio que Tu és a cura. Certa vez, uma mulher que sofria de uma hemorragia, a mulher do fluxo de sangue, havia 12 anos e ela sofria dessa hemorragia. E a Bíblia vai dizer que ela gastou dinheiro procurando tratamento com médicos diferentes, procurando que aquele problema fosse sanado, mas nunca foi sanado. E aquela mulher viu que havia uma multidão e Jesus estava no meio daquela multidão. Ela então se infiltrou no meio daquela multidão e disse: se eu tocar naquele manto, se eu apenas tocar, eu tenho certeza que serei curada. E assim ela fez, ela foi lá e tocou no manto, e foi curada na hora. Jesus sentiu sair de si virtude e poder. Disse: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Ela se apresentou e falou: fui eu, Senhor, fui eu. Jesus então vira para ela e fala: pode ir embora, minha filha, porque a tua fé te curou nessa noite. Nós precisamos de crer que a cura está nas mãos do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Nós estamos vivendo um tempo em que ninguém descobriu a solução para esse problema. Alguns falam do medicamento, mas esse medicamento traz efeitos colaterais para pessoas que têm determinado tipo de doença. Então ele ainda não é aquilo que vai solucionar o problema. Cientistas estão estudando de onde virá, como fazer para eliminar esse problema do coronavírus. Mas eu vou apresentar a solução prática, verdadeira, eficaz. Aquilo que resolve o problema se encontra no alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele virá do céu, e do Senhor que fez o céu e a terra. A nossa fé precisa estar agarrada no Senhor. A nossa fé se encontra nas mãos do Senhor. Quando nos humilharmos diante dele e de nós fluir a graça, fluir de nós unção, fluir aquele incenso que toca no coração de Deus, ele então mandará sobre nós a solução. Nele sim nós podemos confiar. A justiça verdadeira está nas mãos do Senhor. Ele é a solução para todos os problemas. Por isso eu creio que Tu és a cura. Eu creio. Você crê? Vamos declarar isso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Curando
falar com você nessa noite de maneira sobrenatural. O Espírito Santo de Deus, Ele quer entrar na nossa vida e fazer morada. Como eu disse hoje pela manhã, aqui é casa de Deus, aqui é morada, aqui é habitação do Espírito Santo. E nós temos uma mania de falar assim: Senhor, visita, toca em mim, Senhor, fala comigo. Mas na verdade o que Ele diz é: olha, eu moro aí dentro, aí é a minha casa, aí é o lugar da minha habitação, meu filho. E tudo que nós precisamos é ser sensíveis à voz de Deus, para que Ele possa fluir todos os dias. Senão nós vamos à igreja, nós ouvimos um louvor como esse aqui agora, nós nos enchemos aqui, mas e aí amanhã? Acabou tudo? Não, porque se Deus faz morada, se o Espírito Santo faz morada aí dentro, amanhã será um novo dia, na qual você vai se levantar e dizer: bom dia, Espírito Santo, aleluia. Eu quero sentir a tua presença hoje também. Vamos comigo, eu vou trabalhar. Vamos comigo aqui agora, eu vou cozinhar, eu vou limpar a casa, eu vou fazer tudo o que tiver que fazer, mas o Senhor vai estar comigo. Eu sou casa, e eu creio que Tu és a cura para isso e tudo que está acontecendo. Se o Senhor estiver fazendo habitação nessa morada, então eu posso te dizer com toda certeza que o conforto você encontrará, se deixar com que Ele possa ministrar na sua vida em todos os segundos, em todos os minutos, em todo o tempo. Eu creio, sim, eu creio, eu creio. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo. Aleluia, Jesus. Tu és tudo, Tu és tudo, Tu és tudo. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Levante as suas mãos e diga: Jesus, Jesus, eu preciso de Ti. Se você puder aplaudir o Senhor e aonde você está, Ele é digno da honra, da glória, do louvor. Parabéns, Jesus. Tu és o maior, Tu és o maior. Nós glorificamos ao Senhor. Fique em paz, meu irmão. O Senhor é contigo, aonde quer que você for. O Senhor é contigo. Aleluia. Amém. Amém. Olá, irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para glorificar o nome do Senhor e fazermos a nossa reflexão em torno da palavra dele. Portanto, espero que esse tempo seja um tempo também de edificação para a sua vida, um tempo de refrigério espiritual para a sua vida. Desejo muito que você cresça através de tudo quanto estamos fazendo, sejam as reflexões pastorais, bem como os estudos, tudo que membros da igreja têm feito neste momento em que estamos nesse isolamento social. Entretanto, espiritualmente, entendo, estamos todos vivendo a mesma comunhão. Quero falar com você neste instante sobre e agradecer em nome da Comissão de Finanças, em nome da Tesouraria da Igreja, você que conscientemente está fazendo a sua contribuição, depositando na conta da Igreja, e com isto
a igreja está conseguindo saldar com seus compromissos. E eu quero incentivá-la a continuar fazendo assim, agindo desta maneira, porque também trará tranquilidade para a igreja. Quero ainda propor aos irmãos de que continuemos telefonando uns para os outros e falando das coisas boas, logicamente, falando do amor de Jesus. Ore com irmãos da igreja, telefone sempre para falar coisas que você entenda que são proveitosas para a vida do crente. Amados irmãos, nós não temos ainda, e vocês podem perceber isso, não temos previsão de quando retornaremos às atividades na igreja. Estamos ansiosos, tenho dito isso todas as vezes que me dirijo aos irmãos, estamos ansiosos, entretanto, ainda não podemos precisar o dia em que retornaremos para o templo e então estarmos juntos na celebração. Quero também agradecer aos irmãos, porque alguns irmãos telefonaram para mim preocupados com respeito dessa irritação na garganta, mas graças a Deus eu estou melhorando. A última gravação, que foi a de quinta-feira, é verdade que eu tive muita dificuldade para poder desenvolver a fala, entretanto hoje percebo que estou bem melhor e espero do Senhor que tudo concorra para a honra e para a glória dele. Queridos irmãos, na quinta-feira eu postei para os irmãos a reflexão considerando a morte, considerando o sepultamento de Jesus e narrei alguns fatos que aconteceram antes do sepultamento de Jesus. E hoje eu quero pensar com os irmãos sobre a vitória do sepultamento e a vitória da ressurreição. Como todos sabemos, hoje é o domingo que comemoramos o domingo da ressurreição. Portanto, eu quero ler um texto e da forma como eu tenho feito outras vezes, sugiro a você a estar de posse da sua Bíblia para que você possa acompanhar a leitura do texto e outros textos que pretendo ler também. Então, no momento, eu quero ler no capítulo 28 de Mateus, e você pode abrir a sua Bíblia nesse capítulo 28, e eu escolhi falar sobre a ressurreição de Jesus exatamente no livro de Mateus. Poderia ser alguns dos outros evangelhos, mas achei por bem e me sinto orientado por Deus a fazer a leitura nesse capítulo 28 de Mateus. E diz o seguinte, o texto: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas,
eis que Jesus lhe saiu ao encontro dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Louvado seja o Senhor por esta leitura. Eu quero convidar você para que participemos agora de uma oração. Desejo orar por sua vida e, aproveitando, dizer a você que está me assistindo, me ouvindo, que se você tem algum motivo de oração, já falei isso em outra ocasião, mas insisto nisso, se você tem algum motivo de oração, você pode mandar para o WhatsApp, seja do Elias, seja da Franciane, seja meu, e então nós estaremos tornando isso para a igreja. Mas no momento, me permita orar por vocês e fechemos os nossos olhos. Deus bendito, nós te louvamos, Pai, e neste momento lhe agradecemos a oportunidade de vivermos na esperança e na segurança e na confiança de que o Senhor é o nosso Deus e que tem cuidado de nós. Deus amado, nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, temos orado sempre em favor de que o Senhor venha olhar pelo teu povo, abençoando e trazendo, ó Deus, uma solução para esta crise que estamos passando. Ó Deus, nós queremos ter o conforto do teu Santo Espírito, sabendo que no tempo do Senhor tudo se resolverá e então nós, com alegria, retornaremos à tua casa. Deus amado, quero também te agradecer por este dia em que comemoramos a ressurreição de Jesus, símbolo de vida, símbolo de fé, símbolo de eternidade. Obrigado, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, no programa de quinta-feira, na reflexão, quando falei do sepultamento, eu fiz algumas colocações e eu gostaria de pensar em algumas delas neste momento. Falei dos momentos que antecederam a morte, a crucificação de Jesus e alguns fatos interessantes, mas depois da crucificação de Jesus, algo aconteceu e eu quero relembrar com os irmãos para dar introdução ao que Deus tem colocado em meu coração a falar a você nesta noite. Eu li na quinta-feira, no capítulo 54, e diz: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E leio esse texto para fazer uma comparação bem interessante, porque quando nós vamos ao capítulo 28, e agora já com a ressurreição de Jesus consumada, nós percebemos um grande oposto que temos aqui. Na leitura que acabo de fazer, o centurião e o grupo que estava com ele teve temor de medo mesmo, e pôde fazer a declaração de que verdadeiramente Jesus era Filho de Deus. Agora, ao ler o verso 8 do capítulo 28, diz: e saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Dá para o irmão perceber a grande diferença dos grupos. Um grupo que tinha na mente o mal, um grupo que tinha na mente a perversidade, e o outro grupo que agora, sabendo da ressurreição de Jesus, já tinha em seu coração a certeza, a alegria. E o temor mencionado aqui não é aquele temor do centurião, o temor de medo, mas o temor de alegria, de celebração, o temor pela graça do Senhor.
E sabe, irmãos, ao ver esta comparação, me chamou a atenção o fato de que nós, como servos do Senhor, nesse momento em que estamos diante de tantas informações que às vezes trazem sim uma certa tristeza ao nosso coração, e algumas delas talvez até uma certa preocupação. Entretanto, nós precisamos, como servos do Senhor, fazer parte, e entendo que fazemos parte desse segundo grupo que tinha em seu coração, mesmo no momento que se supunha um momento de tristeza, porque elas haviam buscado Jesus naquele sepulcro, mas um momento de alegria mesmo diante daquela tristeza pela morte de Jesus. Um outro fato interessante é que a ressurreição de Jesus fala de duas coisas e dois momentos importantíssimos que relata para nós a humilhação do Filho de Deus. São fatos históricos que percebemos na história de Jesus. E eu diria assim, são 3 fatos históricos que quero que os irmãos pensem comigo. Primeiro, a encarnação de Jesus. Diz João no capítulo 1 do seu livro, do seu evangelho, ele diz: o verbo se fez carne, ou seja, o Filho de Deus se encarnou, tomando forma de homem, diz a palavra do Senhor, ou seja, dentro dos mesmos sofrimentos, vivendo a mesma vida que qualquer ser humano, apenas em um detalhe diferente, porque Jesus, mesmo sendo homem, não pecou, não viveu o pecado, mas ele experimentou tudo que qualquer ser humano experimenta. Então, o Verbo encarnado. E ainda temos nessa história de Jesus o fato do sofrimento de Jesus, que vem com a sua crucificação e a sua morte. E nesse sentido, nós percebemos então a humilhação de Jesus. Um Deus humilhado pelo meu pecado e pelo seu pecado. E ao pensar assim, me chama a atenção, porque quando foi anunciado o nascimento de Jesus, e a história nós conhecemos, Jesus nasceu de forma humilhante, sem ter um lugar onde pudesse, de fato, a sua mãe pudesse, de fato, colocá-lo. Nenhuma estrebaria ele foi colocado. Então, uma situação de humilhação. E agora, no momento em que ele entrega a sua vida por amor a mim e a você, Jesus também passa por esse processo de humilhação. Entretanto, o terceiro fato glorioso, o terceiro fato da história de Jesus, nós encontramos exatamente na ressurreição de Jesus. Morreu, ele foi crucificado, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou de forma espetacular, sobrenatural. Você já percebeu no texto que o verso 2 diz que um anjo desceu do céu e removeu a pedra, ou seja, removeu a pedra não para que Jesus tivesse que sair, como aconteceu no caso de Lázaro, que Jesus pediu que tirasse a pedra para que então Lázaro pudesse sair daquele local. Não, no caso da ressurreição de Jesus, não havia necessidade de que a pedra fosse tirada para ele sair daquele sepulcro, porque já na ressurreição dele, ele recebeu o corpo glorificado. E como corpo glorificado, Jesus não precisava estar restrito àquele espaço físico. Entretanto, o anjo tirou a pedra para a comprovação daqueles que chegassem ali em busca do corpo de Jesus, como de fato aconteceu. As mulheres chegaram ali. Diz o texto que a presença do anjo, a remoção da pedra, deixou aqueles guardas extasiados de medo e como mortos. Então, as comprovações da ressurreição de Jesus. E ainda, irmãos, quero que reflitam comigo outros fatores interessantes que temos aqui, como por exemplo, ao ler
o verso de número 9 desse capítulo 28, diz assim: e indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Eu anoto aqui, eu pontuo aqui, dizendo que foi a primeira adoração após a ressurreição de Jesus. Não foram os discípulos, não, e muito menos os guardas que estavam ali guardando aquele sepulcro, mas aquelas mulheres valorosas. Elas então foram ao sepulcro, foram avisadas pelo anjo, e quando retornam, Jesus lhes aparece e saúda aquelas mulheres, e elas então, maravilhadas, elas se ajoelham e abraçam os pés de Jesus, é o que diz o texto, e adoram o Senhor. Então eu digo, a primeira adoração após a ressurreição de Jesus. Isso traz uma lição tão grande para nós, irmãos, porque estamos vivendo a ansiedade de um dia retornarmos ao templo para adorar o Senhor. Entendo que aquilo que eu estou sentindo é o mesmo que o querido irmão, que a querida irmã está sentindo também, na expectativa de que um dia estaremos juntos ali, adorando a este Jesus e pensando nessas coisas maravilhosas que aconteceram, seja no sepultamento, na crucificação de Jesus, seja na ressurreição de Jesus. Portanto, queridos irmãos, nesta noite em que se celebra a ressurreição de Jesus, é importante pensarmos que Ele está vivo, que Ele é eterno e que Ele está pronto a nos dar a vida eterna. Eu gostaria de, neste momento, ler alguns textos referentes a este momento na vida de Jesus, que trouxe luz para a nossa vida também. E quero ler neste momento em 1 Coríntios capítulo 15, é um texto conhecido da maioria dos irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, e me permita fazer a leitura de alguns versos deste capítulo. Recentemente eu li, mas quero neste momento ler mais uma vez, desde o verso 55, que diz o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que temos aqui é a simplificação da ressurreição de Jesus. Quando Paulo, escrevendo, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Louvado seja Ele por isto, né, irmãos? Porque Paulo está trazendo à memória a ideia de uma ressurreição, de um Cristo que não ficou guardado, não ficou preso àquele espaço do sepulcro, mas Ele ressuscitou. Muito menos, logicamente, não ficou cravado naquela cruz. Jesus se libertou e Jesus trouxe ressurreição, porque Ele ressurgiu para nos dar a vida. E eu diria, portanto, que a morte de Jesus foi vitória sobre as artimanhas de Satanás. A notícia sobre a morte de Jesus, proferida pelos guardas, foi uma notícia maldita, uma notícia de maldição. Diz o texto do capítulo 28 de Mateus, que aqueles soldados, enquanto as mulheres, o grupo das mulheres caminhavam na direção da celebração para dizer aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, o outro grupo maldito caminhava na direção da cidade, diz o texto, para informar do que havia acontecido. E informando ao centurião, informando aos anciãos,
a estratégia diabólica deles foi: olha, agora vocês tomem muito dinheiro e anunciem pela cidade afora de que vocês adormeceram durante a vigília da noite e que os discípulos de Jesus vieram e levaram o corpo de Jesus. Mensagem maldita. Entretanto, neste mesmo momento, aquelas valorosas mulheres caminhavam na direção, como eu disse, na direção da celebração, e diante dos discípulos então contavam as boas novas que tinham visto. Amados irmãos, mais uma vez quero que aplicar a nossa vida ao nosso momento, o que acabo de citar para os irmãos, porque nós vivemos um tempo em que estamos ouvindo notícias que quase diríamos assim, notícias más, notícias realmente que trazem alguma espécie de dor no coração de muitos de nós. Entretanto, nós precisamos fazer parte deste grupo celebrativo, que é o grupo do Senhor, deste grupo que tem a mensagem de vida, e anunciarmos que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo e que Ele retornará, que Ele voltará para nos levar. Mas quero ainda pensar com os irmãos que a morte de Jesus foi marca de esperança. E quando leio agora no capítulo 28, que estou usando como referência, e eu quero ler no verso de número 6, diz: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede onde o Senhor jazia. A morte de Jesus é marca de esperança. Aquelas mulheres foram para ver o sepulcro, diz o texto, e chegando ali, viram o sepulcro vazio, marca de esperança. O Cristo que pregamos, o Cristo que vivemos, o Jesus que se deu por nós, é o Jesus que está vivo, um Jesus que eternamente estará cuidando de nós. E ainda dizer aos irmãos que a morte de Jesus foi manifestação do amor de Deus. De João 3,16, e você pode citar comigo enquanto eu digo, enquanto eu cito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, meus irmãos, a morte de Jesus é manifestação de glória. Olha o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse, e você pode acompanhar a leitura comigo, em Apocalipse, no capítulo 1, no verso de número 18, diz a palavra de Deus o seguinte: e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Este é o Jesus ressuscitado, que está vivo, completamente vivo. Por isso, ele dizer em João, no capítulo 14, um texto que de vez em quando cito também na igreja: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E no verso 6 diz: porque eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ressuscitado é o Jesus que justifica o nosso pecado perante Deus. Nós não poderíamos jamais justificar perante Deus dos nossos pecados. Entretanto, Jesus se deu, se fez maldição, como eu disse, em nosso lugar, para que então tivéssemos vida como temos. Então, para a glória do Senhor, vivamos esse tempo de crise, vivamos certos de que este Cristo, este Jesus, ressuscitou para nos dar a vitória eterna. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você mais uma vez.
Querido Senhor, obrigado por este momento, obrigado por esta hora, obrigado por Tua palavra. Deus, obrigado por Tua soberania. Tu está no controle de todas as coisas. E a minha oração é: acompanhe cada membro da nossa igreja, acompanhe cada pessoa que está participando, assistindo este vídeo. Esteja, ó Deus, derramando a sua unção, a sua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor.